Pois é, pois é, pois é poesia, poesia ou não. Bom, e agora chegou aquele momento, né, aquele espaço do poesia dedicado ao incentivo aos livros, à leitura, né? Não seria muito ruim um tema sobre leitura e não ter a nossa dica de leitura, que a gente já tem desde o começo do Pois é Poesia, né? E quem traz a dica de leitura de hoje é Gustavo da Cruz, o poeta, né? Ele é de São Paulo, né? É escritor e professor, poeta, conheço o Gustavo também como poeta, graduado em letras, especialista em arte e educação e com 2 livros lançados. O primeiro de poemas, como eu falava, intitulado Internamente, Eternamente. O segundo, o romance Ruínas, ambos lançados pela editora Literalux. Seus textos também integram coletâneas e revistas, como a coletânea de contos Rolezinho e Zine Vagando pelas Ruas, ambos lançados pela Borboleta Azul. Tem ainda textos na segunda edição da revista digital HG80 e na edição número 12 da revista digital Autorretratos. Vamos à dica de leitura do Pois é Poesia, Arte no Plural, com o poeta Gustavo da Cruz. Saudações a todos que estão sintonizados no programa Pois é Poesia. Eu sou o poeta Gustavo da Cruz e estou aqui a convite do grande Reinaldo Bessa para fazer a dica de leitura de hoje. Eu escolhi o livro Sobre a Leitura, de Marcel Proust. Eu tenho essa edição de bolso da LEPM Pocket de 2016, que fez parte da coleção 96 páginas. Eu escolhi esse livro porque ele nos proporciona um olhar muito peculiar sobre o ato de ler. O olhar de um grande escritor, que foi Marcel Proust. E ele faz isso tecendo reflexões a partir de recordações da sua infância, passando também pelas grandes referências que o formaram enquanto escritor. É muito interessante ter esse contato com essas reflexões de Marcel Proust, porque você começa a entender ainda mais e de uma outra maneira, né, por outro caminho, por outro viés, os seus livros, os seus textos. Você se sente conversando com Marcel Proust enquanto lê. Além disso, nós temos também uma entrevista na segunda parte do livro com Celeste, que foi a governanta de Marcel Proust durante os últimos 10 anos de vida do escritor, enquanto ele estava finalizando a sua obra-prima, que foi Em Busca do Tempo Perdido. Lembro de ler esse livro bem próximo do lançamento do meu primeiro livro, Internamente, Eternamente, o que me fez construir um olhar diferenciado para a leitura, que é tão importante para nós enquanto seres humanos, né? Mas também para nós escritores. Afinal, a escrita nada mais é um reflexo, ou pelo menos em parte, daquilo que a gente lê. Eu gostaria de fazer a leitura de 2 trechos. Um trecho do texto do Marcel Proust e um trecho da entrevista com Celeste. Enquanto a leitura for para nós a iniciadora cujas chaves mágicas abrem no fundo de nós mesmos a porta de moradas em que não conseguiríamos penetrar, seu papel em nossa vida será salutar. Ela se torna perigosa em contrapartida quando, em vez de nos despertar para a vida pessoal do espírito, a leitura tende a se substituir a ela. Quando a verdade não nos aparece mais como um ideal que só podemos realizar por meio do progresso íntimo de nosso pensamento e pelo esforço de nosso coração, mas como uma coisa material, depositada entre as folhas dos livros, como um mel preparado pelos outros, e que precisamos apenas dar-nos ao trabalho de alcançar nas estantes das bibliotecas e depois degustar passivamente, num perfeito repouso do corpo e da mente. Às vezes, inclusive, em certos casos um pouco excepcionais, e aliás, como veremos, menos perigosos, a verdade concebida ainda como externa está distante,
escondida num lugar de difícil acesso. Ela é, nesse caso, algum documento secreto, alguma correspondência inédita, memórias que podem lançar sobre certos caracteres uma luz inesperada e sobre os quais é difícil de obter informação. Que felicidade, que repouso para um espírito cansado de procurar a verdade em si mesmo, pensar que ela está fora de si, nas páginas de um folho ciosamente conservado em um convento na Holanda, e que apesar de ser preciso esforçar-se para chegar até ela, esse esforço será totalmente material. Não será para o pensamento mais que um passatempo cheio de encanto. E Celeste também diz: hoje entendo a busca de Marcel Proust. Todo o sacrifício de sua obra foi o de se retirar fora do tempo para poder reencontrá-lo. É isso. Espero que vocês aproveitem o episódio de hoje do programa e não se esqueçam da importância de ler. Até mais. Pois é, pois é, pois é poesia.